vidas conforme o querer e a vontade do Deus Criador dos céus e da terra. Nós te apresentamos mais um dia, mais uma campanha de oração, mais, Senhor amado, um momento de adoração, Senhor, aonde vidas, aonde adoradores e adoradoras estão acrescentando ao seu dia este momento de fé. Sabemos que tem pessoas que indagam a dizer: estou tirando um tempo para isso, eu estou tirando um tempinho para aquilo, eu estou tirando um tempinho para aquilo outro, mas diante do Deus Criador dos céus e da terra, nós não tiramos um tempo, nós acrescentamos um tempo. Vidas que estão aqui acrescentando a um tempo, um dia chamado hoje, um momento chamado agora de adoração ao Senhor, de busca constante, Pai amado, pelo favor do Senhor. Por isso, ao elevar a Ti a minha voz em adoração, eu apresento ao Senhor vidas, eu apresento a Ti, Deus da glória, adoradores, eu apresento a Ti, Deus da glória, adoradoras. Alcança-os com alcance de milagre, alcance-as com alcance de milagre, independente de qual seja o milagre que esse veio buscar no Senhor, independente de qual seja o milagre que esta veio buscar em Ti, ó Deus da glória. Senhor, nós encontramos na Sua palavra, de Gênesis a Apocalipse, os antigos provocaram o seu milagre e viveram o milagre no Deus da glória. E eu creio que na história desta mulher não há de ser diferente. Eu creio que na história e na vida deste homem não há de ser diferente. Por isso eu apresento ao Senhor vidas. Eu apresento a Ti, Deus da glória, adoradores. Eu apresento a Ti, Deus da glória, adoradoras que unem a sua fé com a nossa, nesta grande corrente de oração e adoração por milagres. Alcança, ó Deus da glória, com o milagre que esse homem veio buscar do Senhor. Alcança, Deus da glória, com o milagre que esta mulher veio buscar em Ti, Deus da glória. Vai alcançando vidas e história com alcances e milagres sobrenaturais da glória. Ainda que tenha aquela que indaga a dizer assim: mas eu não sei como orar. Mas nenhum de nós sabemos como orar. A Bíblia diz que é o Espírito Santo do Deus da glória. É Ele quem pega as nossas orações e as leva ao Rei da glória, apresentando-as ao nosso Deus com gemidos inexprimíveis. Ainda que eu venha ter um bacharelado em teologia, ainda que eu venha ter uma formação teológica, ainda assim não terei embasamento e conhecimento para estar orando ao Senhor, porque o Espírito Santo do Deus da glória é quem pega as nossas orações, é Ele quem leva as nossas petições ao Deus da glória. Vidas que estão aqui apresentando o Deus da glória ao Senhor a causa deste ou desta, vidas que estão aqui no exercício da sua fé, neste canal de adoração, nesta campanha de adoração, eu os apresento a Ti, Deus da glória, eu as apresento a Ti, Deus da glória. Vai de encontro à causa desta mulher que une a fé dela com a nossa, nesta campanha de oração. Vai de encontro à causa deste homem que une a fé dele com a nossa, nesta grande campanha de clamor e adoração a Ti, Deus da glória. Ó Espírito Santo do Senhor, não permita que as nossas orações, as nossas petições limitem-se apenas ao teto deste lar, ou de cada lar representado, mas eu os peço, Espírito Santo do Deus da glória, leve a petição desta mulher, a causa deste homem, ao trono da glória. Leva, Espírito Santo do Senhor, para que vidas voltem aqui e testifiquem os feitos do Deus da glória em forma de milagres e milagres sobrenaturais da glória. Deus, vidas que estão aqui buscando vivenciar o milagre no Senhor, vidas que estão aqui buscando serem alcançadas pelo milagre do Senhor na vida deles ou dela. Eu apresento ao Senhor a cada vida, eu apresento a Ti, Deus da glória, a cada adorador, eu apresento a Ti, Deus da glória, a cada adoradora, e eu peço ao Senhor: vai contemplando a cada clamor, a cada petição, a cada adoração. Vai alcançando o Senhor da glória, ainda que vidas estão aqui exercitando de forma diversificada a sua fé, porque eu estou orando com pessoas que talvez no seu lar está com o joelho dobrado neste momento, chamando a atenção do Deus da glória a respeito do que a mesma está passando. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão de pé no seu lar, adorando ao Deus da glória e chamando a atenção do Senhor a respeito do que a mesma está passando. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão em suas mãos com a foto deste ou esta qual precisa que o Senhor venha trabalhar. Talvez eu esteja orando com pessoas, Deus da glória, que estão aqui, Senhor amado, talvez com a carteira de trabalho em suas mãos, a pedir ao Senhor que abra uma porta de emprego para si ou para um dos seus. Deus, eu não sei de qual maneira este adorador está no exercício da fé dele a unir com a nossa,
nossa. Deus, eu não sei de qual maneira esta adoradora está no exercício da fé dela unir com a nossa, mas eu faço minha as palavras de Paulo, apóstolo de Cristo, quando mesmo frisou essas palavras a dizer assim: eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé e sei que Ele é poderoso para fazer até além do que o que nós nos pedimos em oração. Paulo dizia que o Senhor tem o poder para nos alcançar, não apenas com o que nós pedimos a Ti, Deus da glória, mas Tu tens o poder para nos alcançar com feitos e feitos maiores ainda do que os que nós almejamos, ansiamos ser alcançado por Ti. Deus, olha o milagre que essa mulher precisa vivenciar por parte do Senhor na vida dela. Deus, olha o milagre que esse homem precisa ser alcançado pelo Senhor na vida dele. Deus, são vidas, são adoradores, são adoradoras que estão aqui provocando o seu milagre através da adoração, assim como a sua palavra vai narrar, Deus da glória, de Gênesis a Apocalipse, que os antigos, eles provocaram os seus milagres e vivenciaram o milagre do Deus Criador dos céus e da terra, na vida, na história, na causa desta mulher, deste homem. Não há de ser diferente. Eu creio que o mesmo viverá o milagre do Senhor na vida dele. Eu creio que a mesma viverá o milagre do Deus da glória na vida dela. São vidas, Senhor amado, são adoradores, são adoradoras que estão aqui no seu exercício de fé, em cidades diferentes, em estados diferentes e até países de forma diferente, unindo a sua fé com a nossa, nesta grande corrente de clamor por milagre, mais uma corrente de adoração por milagre. E porque, Senhor, estamos aqui buscando o favor do Senhor, porque o significado da palavra bênção vem a ser favor e merecido, porque estamos aqui buscando o favor do Senhor para com as nossas vidas, porque o seu Filho amado Jesus, ele nos orientou no Evangelho de Mateus, que aquele que busca, acha, aquele que pede, recebe. Evangelho de Mateus está escrito: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achá-lo-ei, porque o que pede, recebe, porque o que busca, acha. Estamos buscando o favor do Senhor. Vidas que estão aqui talvez buscando a cura através do exercício da fé, porque crê que tem um Deus todo-poderoso que pode curá-lo ou curá-la de suas dores e enfermidade. Eu apresento ao Senhor vidas que estão aqui buscando talvez o favor do Senhor para a história sentimental deste ou desta, porque o mesmo, a mesma crê que tem nos altos céus um Deus que pode restaurar a sua história sentimental. Eu apresento ao Senhor vidas, adoradores, adoradoras que estão aqui a buscar o favor do Senhor, talvez como uma porta de emprego, que talvez está desempregado ou desempregada. Deus, talvez eu esteja intercedendo por vidas que estão representando a um dos seus familiares, aquele, aquela, a qual precisa que o Senhor venha mudá-lo e moldá-los. Eu entrego em Tuas mãos, Senhor, a cada vida. Eu entrego em Tuas mãos, Deus da glória, a cada adorador. Eu entrego em Tuas mãos, Deus da glória, a cada adoradora que precisam vivenciar o favor do Senhor. Ah, Deus, de Isaías 59, pois no livro de Isaías, capítulo do número 59, está escrito assim: eis que o ouvido do Senhor não está gravado para que não possa nos ouvir. Eis que os braços do Senhor não estão encolhidos para que Ele não possa nos alcançar e abençoar, mas são as nossas atitudes que nos distanciam do Deus Criador dos céus e da terra, são as nossas atitudes que nos afastam do favor do Senhor. Se a atitude errônea afasta homens e mulheres de vivenciarem o milagre no Senhor, eu creio que a atitude de adorar há de aproximar a vida do favor do Senhor, e é essa atitude que essa mulher está tomando agora, Deus amado, é essa atitude que este homem está tomando agora, Deus amado. Alabaxúria Candaraia. Olha aí, Deus amado, a atitude que essa mulher está tomando agora. Olha aí, Deus da glória, a atitude que esse homem está tomando agora, atitude de exercitar a fé, atitude de provocar o seu milagre através da adoração. Deus, Criador dos céus e da terra, eu aprendo dentro da palavra do Senhor nos livros sinópticos conhecido como Evangelho. Eu aprendo quando eu vejo a história da mulher que 12 anos ela padecia com aquela enfermidade, e aquela mulher toma uma atitude já dentro da sua casa, quando a mesma dizia assim: se eu tiver a oportunidade
oportunidade de ao menos tocar na orla do mestre, eu serei curada da minha enfermidade. Aquela mulher, ela tomou uma atitude na casa dela. Quando ela vai em direção ao Senhor Jesus, ela já vai com a atitude tomada, e ela toca, a Bíblia vai dizer que ela toca na orla do Senhor Jesus, e imediatamente aquela mulher alcança o milagre que ela foi buscar. Este homem está tomando uma atitude agora, Senhor. Esta mulher está tomando atitude agora, de estar exercitando a sua fé. Deus, honra a atitude de fé desta mulher e conceda o milagre que ela veio buscar no Senhor. Deus, honra a atitude de fé deste homem e conceda, eu peço ao Senhor, ao milagre que o mesmo veio buscar em ti, Deus da glória, na vida, na história dele. São vidas, são adoradores, são adoradoras que exercitam a sua fé e unem com a nossa nesta grande corrente de oração, como a nossa irmã Maria Solange, como a nossa irmã Maristela, Senhor, Neide Sena. Olha aí, Senhor da glória, quantas vidas exercitam a sua fé, quantas pessoas exercitam a sua fé. Ah, Senhor, nossa irmã Joyce, Janine, Deus da glória, Claudineia, Deus amado, Adriana Henrique, Solange Souza, Flávia Neto, Deus, são vidas, são adoradores, são adoradoras, Senhor da glória, que unem a sua fé com a nossa, nesta grande corrente de oração e adoração por milagre. Alcança-o com o milagre que ele veio buscar. Alcance, a Deus amado, com o milagre que esta veio buscar no Senhor. E porque estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagre, e porque estamos aqui nesta grande corrente de adoração por milagres, porque nós cremos que temos nos altos céus um Deus todo-poderoso, capaz de alcançar a nossa vida e a nossa história com milagres sobrenaturais da glória, porque cremos que temos um Deus que pode curar o enfermo, a enferma, porque cremos que temos um Deus que pode restaurar o que se perdeu na vida deste ou desta, porque cremos que temos um Deus no céu todo-poderoso, capaz de tocar em nossa vida e nossa história com milagres sobrenaturais da glória. E é porque cremos que temos um Deus de milagres que estamos aqui provocando o nosso milagre através da adoração. Estamos aqui provocando o nosso milagre porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Estamos aqui provocando o nosso milagre porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Por isso, ao fazer o clamor por milagres, nós colocamos o tema, Senhor amado, a oração por milagre, o clamor por milagres. Não fazemos uma oração aleatória, mas nós colocamos um tema, nós colocamos um título a esta oração. Assim como Elias, o teu servo, assim fizera, Deus da glória. Elias, o profeta, bem antes do mesmo será conhecido como profeta de fogo. Elias chega até os profetas de Baal e lança um desafio aos mesmos, dizendo: vamos adorar, cada um adore o Senhor seu Deus, porém o Deus que responder com fogo, este será o verdadeiro Deus em Israel. O que me chama a atenção é que Elias, ele sabia que ele tem um Deus que não apenas responde à oração dele, mas responde com um tema que o mesmo apresenta ao Senhor. E é com esta convicção que o profeta Elias lança um desafio aos profetas de Baal, dizendo assim aos mesmos: vamos adorar, vamos buscar, adorem a Baal, eu adorarei ao meu Deus. E vamos ver, porém, o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus em Israel. Muitas pessoas, muitas das vezes em seu coração, desenham Deus de forma diferente, mas só há um único Deus, o Deus criador dos céus e da terra. Só há um único Deus que ouve e responde e atua em nossa vida e nossa história. Alabrai de Candarábia, o resto é Baal. E a Bíblia vai dizer que os profetas de Baal se cortaram, se retalharam e não alcançaram, não obteram resposta em Baal, porque Baal não tem poder de responder, Baal não tem poder de curar, Baal não tem poder de libertar, Baal não tem poder de abençoar, mas o Deus de Israel, Senhor da glória, o Deus daqueles que clamam, o Deus daquelas que clamam, é um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. É somente o Senhor quem tem poder para operar milagres sobrenaturais na face da terra. E assim estava Elias, o profeta, antes de ser conhecido como profeta de fogo. Elias estava com convicção que o Deus a qual ele adorava é um Deus que responde. Então o profeta Elias lança um desafio aos profetas de Baal, dizendo: adorem ao Deus de vocês, mas eu vou adorar o meu Deus. Vamos ver qual é o Deus que acrescenta em nossa vida, vamos ver qual é o Deus que acrescentará em nossa história. A história vai dizer que os profetas de Baal se cortam, se retalham e não alcançam resposta em Baal. Agora chega o momento do profeta Elias adorar. Elias conserta o altar,
Elias repara o altar e agora Elias começa a adorar. Agora Elias começa a buscar, e o Deus a qual nós estamos adorando nesta grande corrente de adoração por milagre, o Deus a qual nós estamos adorando nesta grande corrente de clamor por milagre, a Bíblia vai dizer que o Senhor responde e o fogo desce da glória e consome aquele holocausto. Elias adorou o Deus da glória com um tema pedir por fogo. Elias lança um desafio aos profetas de Baal com um tema que era Deus que responde com fogo. E nós estamos aqui nesse dia de adoração, neste canal de adoração, em uma adoração ao Deus da glória, mas o tema que nós colocamos também é nossa adoração, é o Deus de milagre, assim como Elias, o profeta, adorou com um tema, e o tema era fogo, e o Senhor respondeu com o tema que Elias adorou. Nós estamos aqui nesta campanha de oração, nós estamos aqui nesta campanha de adoração, adorando ao Senhor, e com o tema a nossa adoração, e o tema é Senhor da glória, é milagre. Por isso eu peço a ti, Deus da glória, vai alcançando esta mulher com o milagre que ela precisa vivenciar do Senhor na vida dela. Deus de milagres, sinais e maravilha, vai alcançando a este homem com o milagre que ele pede, que ele precisa ser alcançado por ti na vida, na história dele. Deus criador dos céus e da terra, nós aprendemos na sua sacrossanta palavra de Gênesis, Apocalipse, que quando os antigos eles provocaram o seu milagre, eles vivenciaram o milagre através da adoração. Quando eu leio o livro de Êxodo, eu vejo Moisés lá no deserto juntamente com o povo de Israel. Agora o mar se levanta diante de Moisés, e tu és o Deus que abriu um caminho no meio do mar, naquele deserto, para Moisés, Arão, Miriam e o povo de Israel passar. Quando eu vejo a história de Moisés, eu vejo um Deus que ouviu o clamor, a adoração de Moisés, quando Moisés estava diante daquele mar. Ah, Senhor, tu és um Deus que responde a nossa adoração. Quando eu leio no livro de Josué, eu vejo Josué, Caleb e o povo de Israel agora na terra prometida, mas uma muralha se coloca entre Josué e Caleb e o cumprimento do que Deus havia feito. O Senhor havia prometido a terra prometida, o Senhor havia prometido uma terra que mana leite e mel para Moisés, para Arão, para Miriam, para o povo de Israel. Agora o povo de Israel está em Jericó, mas uma muralha está entre eles e o cumprimento da promessa que o Senhor havia feito. Eu não sei o que está impedindo esse homem viver o milagre dele, eu não sei o que está impedindo esta mulher vivenciar o milagre dela, mas eu sei que o Senhor é Deus que cumpre a promessa. Eu não sei em que área essa mulher espera o milagre na vida dela, eu não sei em que área esse homem, Deus da glória, espera vivenciar o milagre do Senhor na vida dele. Eu não sei se é na área sentimental, eu não sei se é a causa que está na justiça, eu não sei se é a área da saúde, Senhor, eu não sei se é na área, Senhor da glória, profissional, área financeira, Orabacaia, Candarábia, mas o Deus que responder aos antigos, quando os mesmos clamaram ao Senhor, eu creio que vai alcançar, eu creio que já está alcançando a vida com a resposta e com o milagre da glória. E porque eu creio, porque o seu Filho amado Jesus, ele nos orientou a respeito do poder que tem a oração. Então Jesus, ele olha para os discípulos e ele diz assim aos discípulos: tudo o que pedires ao meu Pai em oração, crendo, em o meu nome recebereis. Jesus, ele poderia limitar milagres e dizer assim aos discípulos: olha, se pedires alguma coisa ao meu Pai em oração, alguma coisa vos será cedida. Mas o seu Filho amado Jesus, ele disse que tudo o que nós pedíssemos ao Deus da glória em oração, crendo, em o nome do Senhor Jesus, nós recebemos. Deus, Criador dos céus e da terra, o seu Filho amado Jesus não colocou limite de milagres, mas ele disse que tudo que nós pedíssemos ao Senhor em oração, crendo, em nome do Senhor Jesus, nós receberemos. Eu não sei qual o milagre que essa mulher precisa vivenciar, mas se o Senhor trouxe ela aqui, ela vai sair daqui com o milagre que ela veio buscar no Senhor. Eu não sei qual o milagre que esse homem espera a ser alcançado por ti na vida dele, mas se o Senhor trouxe o mesmo aqui, eu clamo, creio e profetizo que ele vai sair daqui com o milagre, com a vitória que o Senhor tem para a vida dele. E porque eu creio, porque a Bíblia vai dizer que Jacó, ele chega numa terra onde chamava-se Val de Jaboque, e Jacó, ele avista um anjo. Ele até entrou naquela terra como Jacó, mas
Mas quando ele ia sair daquela terra, o anjo, ao indagar com ele, dizia: a partir de hoje você não se chamará mais Jacó, a partir de hoje você se chamará Israel, herdeiro e merecedor da promessa. Jacó não entrou naquela terra aleatoriamente. Jacó não estava perdido quando ele achou o Val de Jaboque, não. O Deus que nós estamos orando, adorando, é um Deus que prepara o cenário, é o Deus que prepara o local, e é o mesmo Deus que enviou o anjo para dar vitória. O Senhor preparou o cenário de adoração hoje, e eu creio que o Senhor já enviou anjos para confirmar a vitória para a sua igreja. Eu creio, clamo e profetizo que vidas vão voltar. Vai voltar e vai dar testemunho. Vai voltar e vai dar testemunho. Vai voltar e vai dar testemunho. Porque o Deus que responder à adoração dos antigos, de Gênesis a Apocalipse, há de responder essa adoração. Por isso estamos aqui, Deus da glória, nesta grande corrente de adoração, nesta grande corrente de clamor por milagre. Deus de milagres, sinais e maravilha, vai tocando na história desta mulher com milagre que ela veio buscar no Senhor. Vai tocando na história deste homem com milagre que ele veio vivenciar em ti, Deus da glória. Vai alcançando vidas com milagre, vai alcançando adoradores, adoradoras com milagres, vidas que fazem esta campanha de oração por milagres com fé, vidas que fazem essa busca por milagre com fé. Deus, foi o seu Filho amado Jesus quem disse que pedi, pedi, e dá-se-vos-á, buscai e achá-lo-ei, porque o que pede recebe, e o que busca acha. Olha o milagre que essa mulher veio buscar no Senhor, olha o milagre que esse homem veio buscar no Senhor. Toca na história dele com toque de milagre. Deus toca na história dela com toque de milagre. Alcança, Senhor amado, a história desta mulher. Alcança, Deus da glória, a história e a vida deste homem. Derrama da sua glória, da sua virtude, da sua Shekinah, assim como o Senhor alcançou a história de Moisés e o mar diante dele do povo de Israel se abriu, assim como Josué, Caleb e o povo de Israel rodeavam aquelas muralhas chamadas de Jericó, adorando ao Senhor. E o Senhor, no momento da adoração do povo de Israel, no momento em que eles adoravam, o Senhor derribava a muralha. Eu creio que enquanto estamos orando, eu creio que enquanto estamos adorando ao Senhor, o Senhor já está jogando por terra toda a muralha, o Urabacá e a Candarábia. O Senhor já está jogando por terra todo impedimento, toda obra de bruxaria, toda obra de feitiçaria. Eu creio que enquanto estamos orando, até livramento de morte o Senhor já está concedendo para vidas, para adoradores, adoradoras que estão aqui nesta grande corrente de oração, vidas que estão representando um dos seus, vidas que estão representando a si próprio. Vai de encontro à causa desta mulher, vai de encontro, Deus amado, à causa deste homem. Toca com toque de milagre, assim como nós tivemos outrora testemunhos de milagre. Toca na história dessa mulher com toque de milagre. Toca na história deste homem com toque de milagre. O milagre que ele veio receber no Senhor, o milagre que ela veio receber em ti, Deus da glória. Alcance-a com alcance de milagre. Ainda é que tem aquele e aquela que indaga a dizer: mas eu não sei como orar, eu estou apenas em espírito de oração. E eu me lembro das palavras do teu servo Davi, quando Davi, o salmista, creio eu que, referindo-se ao Espírito Santo do Senhor, o salmista Davi, ele dizia assim: Senhor, tu me sonda, Senhor, tu me conheces, Senhor, tu sabes do meu sentar e o levantar. Ainda que muitas das vezes, Senhor, as palavras não me chegam à boca, mas tu conheces as minhas petições, Deus da glória, bem antes que eu as converta em palavras. Segundo Davi, o salmista, quando nós adoramos ao Deus Criador dos céus e da terra, nós somos policiados pelo Espírito Santo do Senhor. O mesmo tomará conhecimento da nossa causa, o mesmo tomar conhecimento do que nós almejamos, será alcançados pelo Deus da glória. Por isso eu peço humilde e gentilmente ao Senhor Espírito Santo do Deus da glória, sondamente o coração desta mulher, contempla o que o que esse homem almeja vivenciar por parte do Senhor na vida dele, por parte do Senhor na vida dela. Toca na história desta mulher com toque de milagre. Deus, toca na história deste homem com toque de milagre. Talvez o milagre que essa mulher espera vivenciar no Senhor, talvez o milagre que esse homem espera ser alcançado por ti, Deus da glória, na vida, na história dele. Talvez
talvez seja uma causa na justiça, pessoas que estão aqui com causa na justiça há tempo e talvez indaga aos seus próximos a dizer assim: certamente que a minha causa será arquivada, certamente que o juiz ou advogado já deve ter até arquivado minha causa, ou indagando aos seus próximos a dizer assim: certamente que o juiz ou advogado já até se esqueceu de mim. Mas o Deus que nós adoramos nesta grande corrente de adoração por milagres é aquele que frisa em suas palavras a dizer assim: ainda que o homem venha se esquecer de vós na face da terra, todavia eu, o Senhor dos Exércitos, jamais me esquecerei de vós. Talvez o advogado não está dando importância à causa deste homem ou desta mulher que está na justiça, talvez o juiz esteja até à beira de arquivar, mas para o Senhor essa causa é importante, e eu creio que o Senhor há de julgar a causa desta mulher e da vitória mesma. Eu creio que o Senhor há de julgar a causa deste homem e da vitória mesmo, Deus da glória. Por isso a corrente de oração por milagres. Ah, Senhor, eu quero acrescentar aqui um pedido a Ti, ó Deus da glória, que se porventura o milagre que essa mulher espera vivenciar na vida dela, se porventura o milagre em que esse homem espera ser alcançado pelo Senhor na vida, na história dele, for causa que está na justiça, julga a causa desta mulher e da vitória, julga a causa deste homem, Deus amado, e da vitória sobre esta causa, que talvez está na justiça, Senhor da glória. Entra, Pai amado, nesta causa e da vitória, ah, Senhor amado. E quando eu acrescento a oração por milagres, um pedido ao Senhor para que o Senhor venha julgar causas que estão na justiça, ah, Senhor, eu me lembro do seu Filho amado Jesus, no Evangelho de Marcos, olhando para os discípulos e falando aos discípulos a parábola do juiz iníquo. Então Jesus, ele dizia assim para os discípulos: havia um juiz em uma cidade iníquo, de coração duro, que não temia ao Deus do céu e não temia homem nenhum na face da terra. Esse juiz jamais havia julgado causa alguma naquela cidade. Porém, nesta mesma cidade havia uma mulher que constantemente, ao avistar esse juiz, ela pedia-lhe dizendo: entra com justiça na minha causa contra os meus inimigos. Mas aquele juiz era um homem de coração duro, aquele juiz era um homem iníquo, aquele juiz jamais havia julgado causa alguma naquela cidade. E mesmo nesta situação, esta mulher, ela perseverava em sua petição e ela pedia ao juiz: entra com justiça na minha causa contra os meus inimigos. E na perseverança desta mulher, um juiz iníquo de coração duro, ele chega até esta mulher dizendo assim a mesma: mulher, para que não me importune, eu julgarei a sua causa. E o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele resume a parábola do juiz iníquo, falando para a multidão e para nós nos tempos atuais: se aquele juiz, um homem iníquo, o juiz de coração duro, um homem que não temia o Deus do céu nem a homens na face da terra, ele chega e julga a causa daquela mulher na perseverança da mesma, certamente o nosso Pai que está no céu e que nos ama, ele há de julgar nossa causa. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, o seu Filho amado Jesus, ele fez menção do seu amor para conosco ao falar a parábola do juiz iníquo. O seu Filho amado Jesus, ele disse que o Senhor certamente julgaria nossa causa, e é dentro do contexto da parábola do juiz iníquo que eu peço a Ti, Deus da glória, se aqui tem pessoas com causas na justiça, se aqui tem pessoas, Pai amado, que precisa que a sua causa venha a ser julgada, Deus amado, o seu Filho amado Jesus, ele fez menção do seu amor para conosco ao falar a parábola do juiz iníquo. O seu Filho amado Jesus, ele disse que o Senhor certamente julgaria a nossa causa. Por isso eu abro, Senhor amado, parênteses ao grande clamor por milagre, para pedir a Ti, Deus da glória, pelo milagre sobre causas na justiça. Se aqui tem adorador, a Deus amado, se aqui tem adoradora com causa na justiça, independente do tempo em que esteja a causa na justiça desta mulher, independente do tempo em que esteja a causa na justiça deste homem, julga a causa desta mulher e da vitória, Deus amado, julga a causa deste homem e da vitória, Deus amado. Ah, Senhor da glória, foi o seu Filho amado Jesus que disse que certamente o Senhor julgaria a nossa causa. Se nesta corrente de oração por milagre tenha vidas, tem adorador, tem adoradora, que o milagre que esse quer vivenciar no Senhor, que o milagre que essa deseja vivenciar em Ti, Deus da glória, alabacaia candarábia, por causa na justiça, Deus amado. Eu creio no poder da oração, porque a nossa oração é designada, a nossa oração é direcionada àquele que tem todo o poder nos céus e na terra. O Senhor tem poder para curar, o Senhor tem poder para libertar, o Senhor tem poder para restaurar o que se perdeu, o Senhor tem poder para julgar causa e dar vitória. Alabacanto rebiacandaraia candaraia.
glória. Ei, de calamande reia candaraia. Julga a causa desta mulher e da vitória. Julga a causa deste homem da vitória. Alaia canto rebiachúria. Alamanto que manda ia candaraia. Ramando que de candaramanda ia candarai. Vai tocando na causa desta mulher. Vai tocando na causa deste homem. Vai alcançando a vidas. Vai alcançando adoradores, adoradoras que estão aqui, Deus da glória, unindo a sua fé com a nossa, nesta grande corrente de adoração, e clamou por milagre. Deus, Criador dos céus e da terra, assim como outrora o Senhor alcançou os antigos quando provocaram o seu milagre, quando adoraram ao Senhor. Eu creio que esse adorador, eu creio que essa adoradora vai sair daqui com o que está fervendo no coração dela de ser alcançada pelo Senhor, o que está fervendo no coração dele para ser alcançado pelo Senhor. Toca na história desta mulher com toque de milagre, toca na história deste homem com toque de milagres, alcança vidas e adoradores com alcance de milagre e milagre sobrenatural da glória. Oh Deus de milagres, sinais e maravilha, são vidas, Senhor amado, são adoradores, são adoradoras que exercitam a sua fé, assim como no finalzinho de 2021, aos tempos atuais, nós tivemos inúmeros os testemunhos de milagre, vidas que o Senhor alcançou com feitos e milagres sobrenaturais. Eu creio que na história desta mulher não há de ser diferente. Eu creio que na história deste homem não há de ser diferente. Deus olha vidas que estão aqui nesta campanha de oração, vidas que não estão aqui apenas como hobby para passar o tempo, não. Vidas que estão fazendo a parte dele, está fazendo a parte dela, exercitando a sua fé e vivenciando, Deus da glória, porque eu creio que quem planta a fé colhe milagre, quem planta a fé colhe milagre, quem planta a fé colhe milagre, e eu creio que vidas sairão daqui com milagre e voltarão para testificar para a honra e para a glória do Senhor. Por isso eu te apresento este adorador, por isso eu te apresento esta adoradora, eu te apresento a causa do mesmo, eu te apresento a causa da mesma, Deus amado. Entra com grande poder e glória, alcança-o com alcance sobrenatural da glória. Deus que torna possível o que para nós é impossível, talvez para a medicina seja impossível esta mulher ser alcançada, ou este homem ser alcançado com a cura que ele procura, ou que ela procura no Deus da glória. Talvez para a sociedade seja impossível essa pessoa mudar a postura e a atitude. Talvez, Senhor amado, para a jurisdição, talvez para o meio jurídico seja impossível a vitória sobre esta causa que está na justiça. Talvez para a sociedade seja difícil este homem, esta mulher alcançar esse ideal financeiro maior, mas no Evangelho de Lucas, capítulo 1, no seu verso de número 37, vai dizer: porque para Deus nada é impossível, para o homem pode ser difícil, para o homem pode ser até impossível, mas em Lucas 1,37 vai dizer que para Deus nada é impossível, e é o Deus que torna possível o impossível em nossa história que nós estamos adorando agora. Alabacanda ramandaia candaraia. Deus vai contemplando a cada clamor, vai alcançando a cada causa, vai alcançando a cada vida com alcance sobrenatural da glória. Opera um milagre sobrenatural na história desta mulher, opera um milagre sobrenatural na história deste homem. Tem pessoas aqui indagando a dizer assim: Deus, eu já ouvi falar que o Senhor alcançou vidas com milagres sobrenaturais da glória, mas eu não vi acontecer na minha história. Eu não vi. Ei, alabacaia candarábia, alabandecalaxuriandaraia. Tem pessoas aqui, Deus da glória, que precisa ser tocada com milagre na história dele, com milagre do Senhor na história dela, e nós estamos aqui nesta corrente de oração e adoração por milagres, porque cremos que temos nos altos céus um Deus todo-poderoso, capaz de alcançar a nossa vida, a nossa história com feitos e milagres sobrenatural da glória. Lamai de calamande reia candarábia, urabacaia candaraio. Deus de milagres, sinais e maravilha, Deus de milagres, sinais e maravilha. Toca na história desta mulher com o milagre que ela precisa, Pai, no Senhor. Toca na história deste homem que ele, com milagre que ele precisa por parte do Senhor na vida dele. Alcança vidas, alcança adoradores, alabacanda ramandaia candarábia, alcança adoradoras com alcance sobrenatural da glória. Vidas que estão no seu lar, no seu emprego, vidas onde estiver agora, está no exercício da fé dele ou dela, vidas que estão exercitando a sua fé, porque há um tempo em que vidas estão abrindo mão da sua fé e apostando mais na incredulidade, mas ainda existe adoradores, ainda existe adoradoras que creem que a glória do Senhor não diminuiu, que o poder do Senhor
não diminuiu, ainda que tenha aquelas que indagam a dizer assim: milagres aconteceram no passado, milagres não acontecem mais nos tempos atuais, mas o Deus que nós estamos adorando é aquele que frisa em suas palavras a dizer assim: eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, eu serei o mesmo eternamente. O Deus que nós estamos adorando é um Deus que falou com suas palavras que o tempo não muda o Senhor. O tempo até muda o homem. Com o tempo o homem perde o seu vigor, o homem perde a sua saúde. Com o tempo o homem vai até envelhecendo. O tempo pode tocar no homem, mas o Deus que nós estamos adorando é Senhor dos tempos. É o mesmo que operou milagres no passado. Ah, Senhor, é o mesmo que operou milagres no passado, Senhor. Tu és o mesmo que operou milagres no passado, Senhor. Tu és o mesmo. O tempo não tem poder sobre o Senhor, porque tu és o Senhor do tempo. Opera o milagre que essa mulher veio buscar no Senhor. Opera o milagre que esse homem veio buscar em ti, Deus da glória. Toca na história dele com um toque de milagre. Alabacando ramandaia candaraia, rebiante calabaia candaraia, alamante reia candaraio, urabacanda ramandaia candarábia. Vai alcançando vidas com alcance de milagre. Vai alcançando adoradores, adoradoras com alcance de milagre. Toca na história da Jaqueline, Deus da glória, com o milagre que ela precisa vivenciar no Senhor. Deus foi o seu filho amado Jesus que disse que aquele que busca acha, Senhor amado. Olha o milagre que a Jaqueline veio buscar do Senhor. Ela não está aqui adorando a Baal, mas adorando a um Deus que responde. Jeremias capítulo de número 33, no seu verso de número 3, o Senhor se apresenta ao profeta Jeremias como Deus de resposta. Jeremias, clama-me, respondar-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O Senhor falou para Jeremias que além de responder o clamor dele, além de responder a adoração dele, ainda iria alcançá-lo com novidades que ele nem imaginava que seriam possíveis por parte do Senhor. Deus alcança a nossa irmã Jaqueline. Senhor, entrega em tuas mãos, Deus da glória, o Maxwell, Senhor amado. Vai tocando na história do Maxwell. Alcança ele com o milagre que ele veio buscar em ti, Deus da glória. Senhor, tu és um Deus de milagres, sinais e maravilha. Alabante calamande reia candarábia, brebiande calachúria candaraia. Deus, eu apresento ao Senhor Maristela. Olha aí, Senhor, o milagre que ela tem buscado no Senhor. Deus, foi o seu filho amado Jesus que disse que aquele que busca acha. Pedi, e dá-se-vos-á. Buscai e achá-lo-ei. Olha aí, Senhor, a tua serva está numa busca, Pai, pelo favor do Senhor. Deus, eu apresento ao Senhor o pastor Carlos Lima com a sua esposa a missionária Jéssica. Abençoa o ministério deste casal, abençoa os projetos e planos. Deus, toma a peleja do pastor Carlos Lima e da sua esposa Jéssica. Deus, eu entrego esse casal em tuas mãos, Senhor da glória. De Calabaia Candarábia. Deus, entrega em tuas mãos, Deus Irene, Senhor da glória. Entrega em tuas mãos, Silvia Broca. Ah, Senhor, vai alcançando vidas, vai alcançando adoradores, vai alcançando adoradoras. Nossa irmã Maria Solange, Joyce, Senhor da glória, Jéssica, Senhor amado, Solange, Senhor amado, vidas que estão nesta campanha de oração, Claudineia, a Senhor Neidicena, Flávia, Deus, vidas que estão fazendo esta campanha de oração com fé, como a levita, amado, Maria Solange, vai de encontro, Senhor amado, a cada vida, a cada adoradora que fazem com fé esta campanha de oração, porque creem que tu és um Deus de milagre. Hebreus capítulo de número 11, verso 1, está escrito assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova do que não se vê. Em Hebreus 11 nos ensina que a fé é trazer à existência o que nós não estamos vendo. Mas no seu verso 6 do capítulo 11 da carta aos Hebreus diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que me chama a atenção é a parte B, onde diz assim: é necessário que todo aquele ou aquela que se aproxime do Deus da glória creia em sua existência e creia também que Ele é Deus galardoador, creia também que Ele é um Deus abençoador. Nós cremos, Deus da glória, na sua existência, nós cremos, Deus da glória, no agir do Senhor, e porque cremos que apresentamos em suas mãos vida, e porque cremos que apresentamos em suas mãos adorador, alaba
Alabacandaramandaia. E porque cremos que apresentamos a Ti adoradoras, Pai amado, não estamos aqui apenas como um hobby para passar o tempo, estamos aqui porque cremos que Tu és um Deus abençoador, estamos aqui porque cremos que Tu és um Deus galardoador, e assim como o Senhor abençoou os antigos quando adoraram ao Senhor, eu creio nas bênçãos do Senhor sobre a vida desta mulher, que une a fé dela com a nossa nesta grande campanha de oração. Eu creio nas bênçãos do Senhor sobre a vida, a história deste homem, que une a fé dele com a nossa nesta grande campanha de clamor e adoração. Deus, independente de qual seja o milagre, independente de qual seja o milagre, Alabacalaxuriacandarábia, toca na história da irmã Délia, Pai, com o milagre que ela procura no Senhor. Toca na história da Val com o milagre, Deus amado, que ela espera no Senhor. Toca na história da Joyce com o milagre que ela espera vivenciar no Senhor. Toca na história da Marcinha com o milagre que ela espera ser alcançada por Ti. Toca na história, Senhor, do Maxwell, Alabacandaramandaia, com o milagre que ele espera no Senhor. Toca na história da Silvana, com o milagre que ela espera receber no Senhor. Toca na história, Senhor, da Glória, Senhor, da Tassiane, que ela espera ser alcançada por Ti. Toca na história da Jéssica Costa, com o milagre que ela precisa e espera ser alcançada no Senhor. Toca na história da Karina Silva, Pai, com o milagre que ela veio buscar no Senhor. Foi o Seu Filho amado Jesus que diz que aquele que busca acha, e eu sei que o Senhor já está contemplando a cada pensamento, a cada coração neste momento, a cada petição neste momento, vidas que estão aqui para o Senhor tocar na história dele ou dela com um toque de milagre. Eu creio no poder da oração, porque nós oramos para aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu creio no poder da oração, porque nós oramos aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu creio no poder da oração, porque nós oramos aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. O Senhor tem poder de curar, o Senhor tem poder para libertar, o Senhor tem poder para transformar, o Senhor tem poder para abençoar a vida, e o que nós estamos fazendo aqui é provocando o nosso milagre através da adoração, e provocando o nosso milagre através do clamor. Deus vai de encontro à causa desta mulher, vai de encontro à causa deste homem. A Bíblia vai dizer que quando Josafá, rei de Judá, estava em uma peleja onde fisicamente para ele era impossível vencer, Josafá imediatamente coloca a sua igreja, coloca o seu reino em oração. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas, no seu capítulo de número 20, no verso de número 15, que Josafá coloca a sua congregação para orar. Agora o Deus Criador dos céus e da terra levanta no meio dos adoradores um profeta de nome Jaziel. O mesmo aponta o dedo de profeta para Josafá, rei de Judá, e diz assim para Josafá: Josafá, credes tu no Senhor seu Deus e sereis salvo. Josafá, credes tu nos profetas do Senhor e prosperareis. Assim manda-te dizer o Deus da glória, Josafá. Essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor seu Deus. Deus vai tomando peleja de pessoas que estão aqui passando por luta, vai tomando pelejas que está além do alcance desta mulher ou deste homem mudar essa situação. Deus, assim como outrora vidas vieram e voltaram e deram testemunho, eu creio, clamo e profetizo que vidas vão voltar aqui e testificarão o favor do Senhor. Alabacandaramandaia-candarábia. Eu creio no testemunho desta mulher, eu creio no testemunho deste homem, Deus da glória, porque Tu és um Deus de responde. Jeremias 33:3, Jeremias, clama-me e respondar-te-ei e anunciar-te-ei, Jeremias, coisas grandes e firmes que não sabes. Tu és um Deus de resposta. Não estamos aqui adorando a Baal, não estamos aqui clamando a Baal, mas clamando a um Deus de resposta, mas clamando e adorando a um Deus que tem o poder de ouvir e responder a nosso clamor e responder a nossa petição. Alabacaia candarábia, rebiande calamande reia candarábia, rabacaia candaraia. Olha, Senhor, o coração da Edmeire Oliveira. Olha, Deus da glória, o que ela busca receber no Senhor. Lamantou rabaia candarábia, alabacaia candaraio, rebiande calachuri andaraia. Deus, olha a peleja da Silvana Costa. Deus, olha a causa da Tua serva, Senhor amado. Senhor, a Sua palavra vai nos orientar que quando os antigos adoraram, viveram um milagre, e essas vidas o Senhor selecionou para o dia chamado hoje, para vivenciar o milagre no Senhor. Portanto, eu creio que o Márcio Ferreira, ele vai sair daqui com a vitória no Senhor. Eu creio que a Simone Oliveira, alabacando ramandaia candarábia, porque não estamos aqui adorando e buscando a Baal, mas há um Deus que tem o poder de responder a nossa oração, o Deus que tem o poder de responder
é a nossa adoração. Eu quero acrescentar, Deus da glória, ao clamor por milagre, à oração por milagre, um pedido ao Senhor também, Deus da glória, pelo milagre financeiro. Talvez tenha pessoas que estão aqui endividados. Talvez tenha pessoas que estão aqui está endividada. E talvez indague até os seus próximos a dizer assim: olha, se eu pago as minhas contas, o valor não dá para fazer as compras. E se eu faço minhas compras, o valor que eu ganho não dá para pagar as contas, pois o dinheiro já chega limitado. Por isso eu quero acrescentar a oração por milagres. Um pedido ao Deus Criador dos céus e da terra, pelo milagre na área financeira. Se aqui tem pessoas que precisam de um milagre financeiro, pessoas que talvez estão desempregados, desempregadas, endividadas. Deus da glória, Tu és o dono do ouro e da prata. Eu te apresento, Senhor, a condição financeira desta mulher. Eu apresento a Ti, Deus da glória, a condição financeira deste homem, o quadro financeiro que vive esta mulher, o quadro financeiro que vive este homem. Talvez eu esteja orando com mulheres ou homens que indagam a dizer: o meu único sonho é comprar móveis para dentro da minha casa, mas eu não tenho condição financeira. O meu único sonho é reformar o meu lar, mas eu não tenho condição financeira. Talvez eu esteja orando com pessoas que o sonho, o projeto, o propósito seja tão simples, Senhor da glória, mas não tem recurso. Quantas pessoas têm o sonho de adquirir a casa própria, porque paga aluguel, Senhor amado, e deseja sair da casa própria, sair do aluguel para adquirir a sua casa própria? Quantas pessoas estão desempregados, Senhor, desempregadas, endividadas, temendo vir até a mendigar um pão, a faltar o seu pão de cada dia. E eu me lembro, Deus da glória, quando o teu servo Davi, ele resumira toda a trajetória de vida na sua presença, e Davi dizia assim: eu fui jovem, hoje eu sou ancião, porém eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar um pão. Davi, ele narrou experiência na presença do Senhor, dizendo que ele nunca viu o Senhor desamparar um justo ao ponto do mesmo ou a sua descendência vir a mendigar um pão. Deus amado, mas talvez esta mulher está temendo, Deus amado, a faltar o pão de cada dia na casa dela. Talvez este homem, Senhor da glória, esteja temendo faltar o pão de cada dia no lar dele. Por isso eu peço a Ti, Deus que é dono do ouro, Deus que é dono da prata, se porventura nesta corrente de oração, de adoração por milagre, o milagre que esse espera vivenciar no Senhor, o milagre que essa espera ser alcançada por Ti, foi um milagre na área financeira, vai tocando com toque de milagre na finança desta mulher, vai tocando com toque de milagre na finança deste homem. Olha esta mulher, olha este homem que tem o sonho de adquirir a casa própria. Olha aí, Deus da glória, este homem, esta mulher, Deus amado, que tem o sonho, Pai, de ter um bom emprego ou administrar a sua empresa. Pessoas que deixaram o currículo em várias empresas e até os tempos atuais não tem nenhum parecer de nenhum empresário ou empresária requisitando os seus serviços, Senhor da glória. E quando eu oro por vidas que precisam que o Senhor venha abrir porta de emprego, que o Senhor venha exaltar, e que a bênção deste ou desta depende de terceiro, o meu entender me recorda, Senhor da glória, sobre o teu servo Davi. Agora Davi, como rei de Israel, Davi olha para os seus serviçais e pergunta-lhe, dizendo: porventura não há da linhagem de Saul alguém com quem eu possa agir de benevolência? Então os mesmos respondem a Davi, rei de Israel: assim, em Lodebar, um jovem chamado Mefibosete, este filho de Jonathan. Então Davi diz: tragam ele até mim, para que eu possa agir de benevolência para com o mesmo. E quando Mefibosete coloca-se diante de Davi, Davi fala assim para o mesmo: a partir de hoje, tudo que era de Saul, seu avô, passará a ser seu. O que me chama a atenção nesta passagem é que o Senhor tocou no coração de Davi para exaltar, para abençoar Mefibosete, ainda que o mesmo estava distante, ainda que o mesmo estava lá em Lodebar. O Senhor pode tocar no coração de empresário, o Senhor pode tocar no coração de empresária para dar uma oportunidade para este homem ou esta mulher que está desempregado, desempregada, pois no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, no verso
verso de número 7, o Senhor diz que abre porta que ninguém pode fechar, porém o Senhor também fecha a porta a que ninguém pode abrir. Deus abre uma porta de emprego, se porventura o milagre em que esse que aqui se encontra espera ser alcançado pelo Senhor fora uma porta de emprego, se porventura o milagre em que essa que está aqui unindo a fé dela com a nossa for uma porta de emprego, Deus abre porta, Pai. Oh Senhor, talvez este ou esta esteja a buscar o favor do Senhor por uma porta de emprego para com um dos seus, seja para seu filho, sua filha, seu esposo ou esposa. Abre esta porta de emprego. Talvez eu esteja aqui orando com pessoas, Pai amado, que estão representando o seu familiar, aquela que precisa que o Senhor venha libertá-lo, que o Senhor venha libertá-la, vidas que estão em caminhos tortuosos. Ah, Senhor da glória, eu me lembro da sua palavra, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, quando lá Paulo e Silas estavam a fazer a obra do Senhor e tomaram uma surra em meio à praça pública. Mas o que me chama a atenção é que Paulo e Silas foram aprisionados sem terem cometido crime algum. Paulo e Silas foram acorrentados como animais e aprisionados como marginais. Mas a Bíblia vai dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam adorando. E enquanto Paulo e Silas adoravam, os outros prisioneiros em suas celas participavam da adoração. O que me chama a atenção de Atos 16 é que quando a bênção vem, quando a bênção de Deus alcança vidas, alcança para quem está adorando, Senhor, e para quem está em ligação perfeita com Deus da glória, Alabacandaraia, assim como vidas estão participando desta corrente de oração em suas transmissões, em seus estados, cidades, vidas que eu creio que assim serão alcançadas, assim estão sendo alcançadas pelo Senhor, porque aquele mover sobrenatural que aconteceu em Atos 16 não abençoou apenas o cárcere onde estavam os adoradores, que era Paulo e Silas, não. A Bíblia vai dizer que os outros prisioneiros em sua cela também foram abençoados, porque a sua prisão também se abriu, as suas correntes também se partiram, porque eles estavam participando, assim como esse adorador está participando desta corrente de oração por milagre, assim como esta adoradora está participando desta adoração por milagre. A Bíblia vai dizer que aquele mover sobrenatural abriu a prisão onde estava Paulo e Silas, mas também abriu a prisão onde estavam os demais, porque onde tem adorador tem movimento. Eu creio no movimento celestial da glória no lar desta mulher, porque ela representa a adoradora dentro desta casa. Eu creio no mover sobrenatural do Deus da glória no lar deste homem, porque eu mesmo represento o adorador. Deus, vidas que estão aqui representando o seu lar, representando a sua família nesta grande corrente de adoração por milagre. A Bíblia vai dizer que por volta da meia-noite um terremoto sobrenatural abriu aquelas prisões. A Bíblia vai dizer que por volta da meia-noite, um terremoto sobrenatural rompeu aquelas correntes. E esse mover sobrenatural já está acontecendo na casa desta mulher agora. Este mover sobrenatural da glória já está acontecendo na casa deste homem agora. Onde houver uma opressão maligna, esta feita por obra de bruxaria, macumbaria, feitiçaria, onde houver uma entidade maligna cirandando, seja alvejada pela glória do Senhor agora. Alamante, calamande, reia, candarábia, derrama da sua glória na história deste homem, na história desta mulher. Derrama da sua glória, Pai. Vai queimando todo o mal que está se levantando contra a felicidade desta mulher, contra a felicidade deste homem. Pessoas que estão com relacionamento abalado, pessoas que estão com relacionamento destruído. A Bíblia vai dizer que o adversário, ele tem três intuito ao nosso respeito. O adversário, ele veio senão matar, roubar e destruir. Deus, quantos relacionamentos o adversário já destruiu, e quantos relacionamentos já estão até em decadência, Senhor da glória, porque se tem algo que o adversário não é, o adversário, ele não é tolo. O adversário, ele sabe que quando ele toca em história, quando ele toca em relacionamento, ele não destrói apenas uma vida, mas ele destrói toda uma família. E é por isso que muitos relacionamentos
relacionamentos estão sendo destruídos, porque muitas pessoas não têm colocando atento o seu entender para a astuta cilada do adversário. Efésios capítulo de número 6, no seu verso de número 13, vai dizer assim: porque nós temos que lutar contra as astutas ciladas do adversário. O adversário, ele é astuto, ele sabe muito bem que quando ele toca em relacionamento, ele não destrói apenas uma vida, mas ele destrói toda uma família. Portanto, eu peço a ti, Deus Criador dos céus e da terra, se nesta corrente de oração e adoração por milagre, tenha pessoas aqui com relacionamento abalado, se aqui tem pessoas com relacionamento destruído, eu entrego em tuas mãos a vida sentimental desta mulher, eu apresento ao Senhor a história sentimental deste homem, toca com toque de milagre na vida sentimental desta pessoa, seja namoro, noivado ou casamento, que está passando por um processo difícil. Deus alcança com alcance de milagre, Pai amado, porque o adversário não está brincando de ser demônio. O adversário não está brincando de ser adversário. A Bíblia vai dizer que ele veio senão matar, roubar e destruir. O adversário não está brincando de ser adversário. Ele veio senão matar e roubar e destruir. Quantos relacionamentos já foram destruídos? Quantos relacionamentos, Pai amado? Por isso eu venho pedir a Ti, Senhor da glória, se nesta corrente de oração tenha pessoas aqui, tem adoradores, adoradoras, que o milagre que ele procura no Senhor, que o milagre que ela procura no Senhor for na área sentimental. Olha, Senhor, quantos lares que deveriam ser o ninho do amor tem se tornado uma arena de guerra, de ofensa, de afronta. Mulheres, homens que falam a respeito da pessoa amada e indaga dizer assim: essa não é a pessoa que eu amo, mudou muito, essa não é a pessoa que eu me apaixonei, como tem mudado. Quantas e quantas pessoas, Senhor amado, quantas e quantas pessoas têm visto, Senhor amado, a mudança da pessoa amada sem entender por que mudou. E nós sabemos que tem um responsável adversário que trabalha na mente e no coração para fazer uma separação. A separação de relacionamento, ela não acontece do nada, não. Um relacionamento, uma separação acontece devagarzinho, aos poucos. As pessoas que muitas das vezes não reparam, as pessoas que muitas das vezes não percebem quando o seu relacionamento está em ruína ou está terminando. Por isso eu entrego ao Senhor, Deus da glória. Se aqui tem pessoas com relacionamento destruído ou relacionamento em ruína, Senhor amado, Deus toca na vida sentimental desta mulher. Toca, Deus da glória, na vida, na história sentimental deste homem. Alcança-o com alcance de milagre. Alcance-a com alcance de milagre. Deus alcança a história sentimental, Pai amado. Eu acrescento a oração por milagres. Um pedido ao Senhor pelo milagres na área sentimental, porque são inúmeros os relacionamentos destruídos. A Bíblia diz que o adversário tem 3 intuitos. Ele veio se não matar, roubar e destruir. Quantos relacionamentos destruídos? Quantas e quantas das vezes, quando nós vamos orar pelos nossos irmãos e irmãs, nos deparamos a ler pedidos de oração como este: pastor, eu preciso de oração porque meu esposo saiu de casa. Pastor, eu preciso de oração porque minha esposa saiu de casa, me abandonou. Quantos lares abandonados, quantas famílias abandonadas, porque o adversário sabe que quando ele toca na área sentimental, ele não destrói só uma vida. O adversário não destrói só uma pessoa, mas ele destrói toda uma família. Para que um filho cresça sem o seu pai, ou a filha cresça sem o seu pai ou mãe. Senhor da glória, por isso eu não posso deixar de acrescentar a oração por milagres. Um pedido ao Senhor pelo milagre sentimental. Restaura se aqui tem relacionamento destruído. E quando eu peço ao Senhor por restauração, por restituição, eu me lembro do teu servo Jó, em Jó 42. Jó não estava nem orando por ele, Jó orava pelos seus amigos. E o Deus ao qual nós estamos orando agora, o Senhor restaurou. O Senhor restituiu todas as percas na história de Jó. Deus amado, e talvez este homem, talvez esta mulher, a perca foi na história sentimental. No ano de 2022 nos alegramos, Senhor da glória, porque foram 18 restituição sentimental. 2023, já em janeiro, o Senhor havia nos revelado que iria superar esse número. O Senhor superou. Nós tivemos 12 pessoas que voltaram aqui, 22 pessoas que voltaram aqui. Superou o número de 18 de 2022, foram 22 pessoas em 2023 que voltaram e deram testemunho da sua história sentimental restaurada. Por isso eu peço a Ti, Deus da glória, Senhor, se aqui tem adoradora que luta pela sua restauração sentimental,
assim como em 2022, 2023, 2024 também. Neste ano já tiveram alguns, mas são muitos poucos. Senhor, o número de relacionamento destruído é muito maior. E o Senhor ouviu a oração de Jó, e Jó não estava orando por ele, não. Jó orava pelos seus amigos. A Bíblia vai dizer que Jó orava pelos seus amigos, e houve restauração das percas na história de Jó. Por isso eu entrego em tuas mãos a vida sentimental desta mulher. Eu entrego em tuas mãos a vida sentimental deste homem, Deus da glória. Alcança com alcance de milagre. Obrigado, irmã Tassiane. Alcança com alcance de milagre, Pai, nesta história sentimental. Alcança o relacionamento desta mulher, deste homem. Senhor amado, o adversário começa usando a pessoas com inveja do relacionamento, começa devagarzinho, levanta um invejoso aqui, uma invejosa ali, e a pessoa não vai tendo a atenção das investidas do adversário contra o relacionamento, e quando menos imagina, o relacionamento está destruído, porque tem pessoas que só percebem quando já amarga a dor da solidão. Mas Jó, ele estava orando pelos seus amigos, e todas as percas na história de Jó, por parte do Senhor, houve restituição. E é dentro do contexto deste clamor, eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, Senhor, se porventura tem vidas aqui lutando pela restituição do seu relacionamento, seja este namoro, noivado ou casamento, eu entrego em tuas mãos a vida sentimental desta mulher. Senhor, eu entrego em tuas mãos a vida, a história sentimental deste homem. Alcança com alcance de milagre. Ralamante calabai de candurebia, ramande que ando rebi andaraio. Vai jogando por terra todo mal, Senhor da glória. Vai jogando por terra todo mal, Senhor amado. E assim como houve restauração das percas na história de Jó, eu clamo, creio e profetizo a restauração na história sentimental desta mulher, a restauração na história sentimental deste homem. Eu creio, clamo e profetizo que vidas voltarão aqui e darão testemunho, porque não estamos aqui orando a Baal, não estamos aqui adorando a Baal, estamos aqui adorando a um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, um Deus que tem poder de restaurar as percas. E talvez essa mulher está dizendo agora, talvez este homem está dizendo agora: Deus, a única perca que eu preciso que seja restaurada na minha vida seja sentimental. E nós sabemos que o Senhor não está nessa separação, Deus da glória, porque Tu és um Deus de amor. Em João, capítulo de número 3, verso de número 16, vai dizer: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, Tu és o próprio amor. É o Senhor que é o amor. O Senhor não está nessa separação. Por isso eu entrego a vida sentimental desta mulher em Suas mãos. Por isso eu entrego a vida sentimental deste homem em Suas mãos. Alcança, Senhor amado, a área sentimental com grande poder e glória. Eu quero resumir o clamor por milagres, a oração por milagres, também pedindo ao Senhor que, se porventura Deus, Criador dos céus e da terra, nesta grande corrente de oração por milagres, de clamor por milagre, o milagre que esse espera ser alcançado por Ti, o milagre que essa espera, Deus da glória, será alcançada por Ti na vida, na história dela ou na história dele. Sejam milagres na área da saúde, porque muitas das vezes nós oramos com pessoas que estão enferma, ainda que nós tivemos relatos de pessoas que foram curados, ainda que tivemos relatos de pessoas que foram curadas, mas talvez eu esteja orando aqui com pessoas que estão enfermos, talvez eu esteja orando aqui com pessoas que estão enfermas, Deus da glória, Deus Criador dos céus e da terra, Deus de milagres, sinais e maravilha, Deus que tem o poder para restaurar a saúde. Eu creio que o Senhor pode restaurar a saúde desta mulher agora, eu creio que o Senhor pode restaurar a saúde deste homem, e eu não creio porque tivemos relatos de pessoas que disseram que o caroço desapareceu, que o cisto desapareceu, que a dor sumiu. Não é por causa dos relatos. Eu não adoro ao Senhor pelos seus feitos, mas eu adoro ao Senhor por quem o Senhor é. O Senhor é um Deus capaz de tocar nesta pessoa e restaurar a saúde do mesmo agora. O Senhor é um Deus que pode tocar nesta pessoa e restaurar a saúde da mesma agora. Por isso eu peço a Ti, Deus Criador dos céus e da terra, se nesta campanha de oração por milagre, se nesta corrente de oração por milagres tenha vidas, adoradores, adoradora, que o milagre que esse espera ser alcançado por Ti for o milagre da cura. Se o milagre que essa espera ser alcançada por Ti, Deus da glória, for o milagre da cura, toca da ponta do cabelo agora, a planta dos pés sobre esta pessoa com toque de cura, toca da ponta do cabelo, Espírito Santo do Deus da glória, a planta dos pés agora sobre esta vida com toque de cura,
enfermidade, eu determino agora desapareça do corpo desta pessoa. Dores, eu determino agora em nome do Senhor Jesus, desapareça do corpo desta pessoa, segundo o profeta messiânico este de nome Isaías. Entre as profecias que Isaías narrava, Isaías foi conhecido como um dos profetas maiores, Isaías foi conhecido como um profeta messiânico, mas entre as profecias do profeta Isaías há uma que me chama a atenção. Quando Isaías narrava Jesus na cruz do Calvário, eu vou conjecturar para que possamos ter um paradoxo melhor da história. Isaías, ele tem uma visão celestial, onde ele via Jesus na cruz do Calvário, mas Isaías veio antes de Jesus, mas já estava tendo uma revelação, uma visão escatológica. Então Isaías, o profeta, ele viu Jesus na cruz do Calvário. Agora Isaías narra, agora Isaías transmite essa profecia, quando mesmo dizia assim: e ele levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas feridas nós fomos sarados. Segundo a profecia do profeta Isaías, o Senhor Jesus já levou toda a enfermidade na cruz do Calvário. Portanto, em o nome do Senhor Jesus, aquele que já venceu todas as dores na cruz do Calvário, portanto, em o nome do Senhor Jesus, aquele que já levou toda a enfermidade na cruz do Calvário, se nesta corrente de oração, se nesta corrente de adoração por milagres, tenha pessoas enferma, toca Espírito Santo do Deus da glória agora, toca com toque de cura sobre as dores que incomodam esta mulher, toca com toque de cura sobre as dores que incomodam este homem, onde estiver doendo, toca Espírito Santo agora, vai tirando essa dor do corpo desta pessoa agora, onde estiver alojada essa dor, em nome do Senhor Jesus, vai caindo por terra agora, em nome do Senhor Jesus, aquele que já levou na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade, eu determino agora, onde tiver no corpo desta pessoa alojada essa enfermidade, aonde sobre o corpo dessa pessoa estiver alojada essa dor, em nome do Senhor Jesus, enfermidade, você já foi vencida na cruz do Calvário, em nome do Senhor Jesus. Dores vai saindo agora da cabeça, dores de cabeça sai agora, dores nos braços sai agora, dores nas pernas sai agora, dores na coluna vai saindo agora, dores no joelho vai saindo agora, onde tiver alojada essa dor sobre o corpo desta pessoa, segundo o profeta messiânico, este de nome Isaías, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele já levou sobre si na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade. Portanto, eu determino agora, saia do corpo dessa pessoa enfermidade, saia do corpo desta pessoa enfermidade, lamante calabaia candarábia, Espírito Santo do Deus da glória, toca nessa pessoa agora de dentro para fora, toca nessa pessoa agora, eu te peço, humilde, gentilmente, ó Espírito Santo do Senhor, toca nesta pessoa agora de dentro para fora, e vai queimando toda a infecção que está no corpo desta pessoa agora, Espírito Santo do Deus da glória, vai tocando nesta pessoa agora, de dentro para fora, e vai queimando toda a infecção agora. Eu acrescento o clamor por milagres, eu acrescento a oração por milagre, um pedido ao Deus da glória pelo milagre de cura agora, toda enfermidade, toda dor que já foi vencida na cruz do Calvário, Espírito Santo do Deus da glória, toca sobre esta pessoa agora, vai tocando de dentro para fora, vai repreendendo e limpando agora essa infecção do corpo desta pessoa agora, em nome do Senhor Jesus, vai queimando esse mal que está nessa pessoa, que tem sentido essas dores, alabacando ramandaia candarábia, Rebiante calabande reia. Olha essa pessoa que o Senhor nos revelou que tem sentido do nada tontura. Alamante que andaraia. Olha essa pessoa que já titulou o nome de labirintite, Senhor da glória, a essas tonturas que sente do nada. Toca Espírito Santo do Senhor agora. Levianto, calamanto, camandereia, candarábia. Toca com toque de cura agora sobre esta enfermidade, pois segundo o profeta Isaías, um dos profetas maiores, conhecido como o profeta messiânico, o Senhor Jesus já levou na cruz do Calvário todas as nossas dores. O Senhor Jesus, ele já venceu toda a enfermidade. Vai jogando por terra agora essa enfermidade. Eu clamo, creio e profetizo agora esta cura agora. Lamanto rabande calabaia candarábia, uriante queia candaraia, em o nome do Senhor agora. Olha aí, Senhor, essa pressão desregulada. Oh, Espírito Santo do Deus da glória, renova agora, restaura agora a saúde dessa pessoa. Vai tocando, estruturando agora essa pressão. Vai tocando, estruturando agora. Labacando ramandaia candarábia, é agora. Em nome do Senhor Jesus, é agora. Em o nome do Senhor Jesus, aquele que já venceu na cruz do Calvário todas as dores, aquele que já venceu
Na cruz do Calvário toda a enfermidade, em nome do Senhor Jesus, é agora. Enfermidade vai caindo por terra, em nome do Senhor Jesus, é agora. Dores vão caindo por terra agora. Ebiante que o rabaia candarábia, ramanto camandaia candaraia, uriante que ando rebia shuri andaraio. Em o nome do Senhor Jesus, eu determino agora a restauração da saúde dessa pessoa. O Senhor e Salvador Jesus Cristo, certa vez ele dizia que tudo é possível para aquele que crê. Jesus, ele poderia limitar milagres e dizer assim: alguma coisa será possível na vida daquele ou aquela que crê. Mas o seu filho amado Jesus, ele disse que tudo é possível para aquele que crê. Se essa mulher crê na restauração da saúde dela agora, se esse homem crê que a saúde dele é de ser restaurada agora, não é a transmissão, não é a campanha, não é o pastor, não é esse canal de adoração, não é nosso ministério no Rio de Janeiro, mas é em o nome do Senhor Jesus é que eu determino agora. Se essa mulher crê na restauração da saúde dela, eu te apresento a fé dela, Senhor, com a minha. Se esse homem crê na restauração da saúde dele, eu apresento a ti, Deus da glória, a fé dele e unindo com a minha. E eu peço a ti agora, em nome do Senhor Jesus, restaura a saúde desta mulher. Restaura, Deus da glória, a saúde deste homem agora. Foi o seu filho amado Jesus quem disse que tudo é possível para aquele que crê. E porque eu estou acrescentando a oração por milagres, um pedido ao Senhor pelo milagre da cura, porque eu creio que o Senhor pode curar esta mulher, porque eu creio que o Senhor pode curar este homem. Por isso eu apresento em suas mãos agora, Deus amado, vidas, adoradores e adoradoras, estão aqui unindo a sua fé com a nossa, nesta grande corrente de oração por milagres, nesta grande corrente de adoração por milagres, em nome do Senhor Jesus. Alcança esta mulher com milagre, Pai. Alcança este homem com milagre do Senhor na vida dele. E restaura a saúde dele. E restaura a saúde desta mulher. Em nome do Senhor Jesus. Joga por terra toda dor. Joga por terra toda a enfermidade. Vai tocando onde estiver doendo, o Senhor da glória. Vai tocando onde estiver inflamado, Deus da glória. Deus vai repreendendo e limpando do corpo desta pessoa esse nódulo agora. Vai repreendendo e limpando do corpo desta pessoa esse cisto agora. Ebiai, decando, rebiachuri, andaraia. Em nome do Senhor Jesus, vai limpando esse câncer de dentro desta pessoa agora. Alabacandará, mandaia, candarábia. No Evangelho de João, no seu capítulo de número 9, no verso 1 em diante, narra o Senhor Jesus a fazer a obra. E agora os discípulos estavam ali com Jesus. Quando os discípulos avistam um homem enfermo e interrogando o Senhor Jesus o porquê da enfermidade daquele homem, pergunta-lhe dizendo: mestre, mestre, quem pecou, mestre, para esse homem estar enfermo desta maneira? Porventura, mestre, a enfermidade deste homem é por causa do pecado dele? Ou porventura a enfermidade desse homem é porque os seus pais pecaram? Jesus, conhecendo seus corações e pensamentos, respondera aos discípulos dizendo assim: nem ele pecou para esse homem estar enfermo, nem os seus pais pecaram para que a enfermidade alcançasse este homem, mas há enfermidades que são permissivas para a manifestação da glória do meu Pai que está no céu. Deus, Criador dos céus e da terra, segundo o ensinamento do seu Filho amado Jesus, há enfermidades sobre nossas vidas que são permissivas para que a glória do Senhor se manifeste. Portanto, dentro do contexto do ensinamento do seu Filho amado Jesus, eu peço humilde e gentilmente ao Senhor, nesta corrente de oração por milagres, que se tem gente aqui, se tem vidas aqui, enfermo, enferma, debilitado, debilitada, Deus, restaura a saúde desta mulher. Senhor, restaura a saúde deste homem para a manifestação da sua glória, para a honra e para a glória do seu nome. Deus, toca agora e restaura a saúde desta mulher. Toca agora, Senhor amado, e restaura a saúde deste homem. Joga por terra toda a enfermidade, joga por terra toda a dor. Agora, em o nome do Senhor Jesus, joga por terra esse nódulo. Vai repreendendo esse cisto de dentro desta pessoa. Vai repreendendo e queimando agora esse mioma de dentro desta mulher. Toda a enfermidade, lamando, rabai, decanto, rebiachuri, andaraia, arabacanto, rebiachuri, andaraia. Toda a enfermidade já foi vencida na cruz do Calvário. Portanto, eu creio, clamo e profetizo agora a cura desta mulher. Portanto, eu clamo, creio e profetizo agora, em um nome do Senhor Jesus, a cura deste homem. Talvez eu esteja orando por vidas, por pessoas que estão aqui representando a um dos seus. Talvez eu esteja orando com uma mãe que precisa que o Deus da glória venha curar o seu filho que está enfermo, ou a sua filha que está enferma. Talvez eu esteja orando com
Uma esposa que pede a cura do Senhor para com o seu esposo. Talvez eu esteja orando com um esposo que pede ao Deus da glória a cura para com a sua esposa. Ah, Senhor amado, eu quero unir agora a minha fé com a fé de vidas que está pedindo o favor do Senhor para com um dos seus. Pessoas que talvez estão até num leito do hospital agora. Senhor, eu quero interceder junto com este, com esta, que está pedindo o favor do Senhor, para com este que está debilitado, para com esta que está debilitada, enferma. Deus toca com toque de cura. Deus joga por terra toda a enfermidade, joga por terra toda a dor, Senhor da glória. Ah, lá no Salmo 91, lá em Salmo 91 vai falar que o Senhor, entre as palavras, diz que o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Por isso eu peço a ti, Deus da glória, Deus envia o anjo da cura, aonde estiver a este que está enfermo, aonde encontra-se a esta que está enferma. Senhor, envia o anjo da cura, Pai amado, e cura esta mulher desta enfermidade. Cura, Deus da glória, este homem desta enfermidade. Deus vai jogando por terra toda a enfermidade. Senhor, vai jogando por terra toda a dor, Senhor da glória. Ainda que seja num leito do hospital, envia o anjo para curar esta pessoa. Enviai decando rebi ashuri andaraia. Deus, eu entrego em tuas mãos a nossa irmã Jéssica. Senhor, eu quero entregar em tuas mãos Lourdes, Senhor da glória, que está aqui, Senhor, pedindo pela cura e a libertação, Senhor da glória, de uma depressão. Restaura a saúde dela. Deus, eu entrego em tuas mãos, Senhor da glória. Ah, Senhor amado, que está aqui também deixando o seu pedido de oração. E deixou o pedido de oração nossa irmã Elisângela Alves, Senhor da glória. Ah, Senhor amado, ela pede pro Florencio pela vida sentimental dela com o mesmo. Deus, entrega em tuas mãos Ana Cláudia, que pede oração pelo Felipe e pelo caráter. Edmeire, Senhor da glória, que pede ao Senhor pela área familiar. Ah, Senhor Naí, que pede pela vida, Senhor, e pela cura mental, Senhor da glória. Quero entregar as tuas mãos, Natália, Senhor amado. Quero entregar em tuas mãos a Joyce, que pede o favor do Senhor também, Deus da glória, para que o Senhor venha entrar com providência, Senhor amado, e para que o Senhor venha alcançar com grande poder e glória também, Senhor, a glória. Ah, Senhor amado, a causa na justiça da Joyce, Adélia que pede pela família, Senhor amado, Claudineia Souza que pede também oração por ela. Entrega em tuas mãos Maxwell, Senhor da glória, e a área familiar do mesmo, Senhor amado. Entra com grande poder e glória, Pai, alcança com grande poder e glória. Senhor, eu quero entregar em tuas mãos Neide Sena, que pede oração pelos seus filhos, filhas, netos e netas, Senhor, a glória. Rita Silva, Senhor amado, e a sua área familiar entrega em tuas mãos. Eu quero unir a minha fé com a fé da tua serva, Senhor da glória, e pedir pela área familiar da nossa irmã Rita, Senhor amado. Naí, que pede também por uma causa na justiça, Deus da glória. Entra com providência, Senhor amado. Claudineia Souza, entrega em tuas mãos, Senhor amado. Cada vida, cada adorador, cada adoradora que participa, ó Senhor, que tem participado conosco desta grande corrente de oração por milagre, nesta grande corrente de clamor por milagre. Entrega em tuas mãos Silvânia, Senhor amado, Silva. Deus amado, vai alcançando o esposo dela, Pai amado. Valéria, que pede pela saúde também do seu esposo Jailson, e pede também por Lohane, Senhor da glória. Entrega em tuas mãos João, Senhor amado, que Silvana pede. Quero entregar em tuas mãos, Deus da glória, Maristela, que pede, Pai, pela área da saúde, a libertação da ansiedade também. Entrega em tuas mãos, Deus da glória. Deus, eu quero entregar em tuas mãos e pedir o favor do Senhor, e pedir o agir do Senhor, Deus amado. Vai alcançando cada vida, Senhor da glória. Quero entregar em tuas mãos, Senhor da glória, Caleb Pires, Senhor amado. Entra com providência, alcançando o Senhor da glória. Ah, Senhor, trabalhando na mente, no coração dele, transformando o Senhor amado. Eu quero entregar em tuas mãos, pois a Claudineia está pedindo ao Senhor para que o Senhor venha tratar, moldar ele, transformar ele, em nome do Senhor, Deus da glória. Entra com providência. Obrigado, Senhor amado, pelo relato da nossa irmã Marcinha, que já disse que já está sentindo a presença do Senhor Espírito Santo na vida dela. Obrigado, Senhor da glória, porque o Senhor já está se fazendo presente na vida da nossa irmã Marcinha, a que já escreveu que já está sentindo fortemente a presença do Senhor Espírito Santo. Obrigado pela sua presença neste lugar, Senhor da glória. Solange Souza, que pede, Senhor amado, que apresenta o lar dela e que indaga dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Entrega em tuas mãos também, Deus da glória. Deus, Irene, que pede por todas as áreas da vida dela. Deus, vai alcançando cada vida, alcançando, Senhor amado, a cada adorador. Ah, Senhor, a cada adoradora que une a sua fé com a nossa, nesta grande corrente de adoração por milagres, nesta grande corrente de clamor por milagres. Em nome do Senhor Jesus,
Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo do Deus da glória. Não se esqueça de deixar depois o seu pedido de oração para que nós venhamos estar levando no Monte das Oliveiras a sua causa e para que nós venhamos estar orando por você, meu irmão, para que nós venhamos estar orando por você, minha irmã, e entregando nas mãos do Senhor a sua causa, em o nome do Senhor Jesus. Como diz na palavra do Senhor no livro de Provérbios, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais o Senhor fará. O que é entregar o nosso caminho na mão do Senhor? É entregar os nossos problemas nas mãos do Senhor, né? É entregar nossas causas nas mãos do Senhor e confiar nele. Então não esquece, onde eu deixo o pedido, você vai clicar no meu perfil, você vai procurar a opção bate-papo e lá você vai deixar a irmã Jéssica, amém? É só clicar no meu perfil, pode clicar até agora mesmo ao vivo, onde está minha foto aí em cima, tá? É só clicar onde está minha foto em cima e aí você vai deixar o seu pedido de oração e nós vamos estar escrevendo aqui, colocando no caderninho de oração e levando ao Monte das Oliveiras.